Nós vemos que desde o princípio, Deus deu ao homem autoridade, poder de governar. Deus deu ao homem domínio. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, nós podemos ler assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E no versículo 28 continua: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Nós vemos aqui o homem recebendo autoridade sobre o restante da criação de Deus. Mas quando o homem peca, ele instantaneamente perde esta autoridade, pois ao invés de ele dominar, ele deixou-se ser dominado. 2 Pedro 2,19 diz que o homem se torna escravo daquilo que o vence. O homem foi vencido pelo pecado. Jesus, em João 8,34, disse assim: todo homem que se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. Então, se nós nos tornamos escravos do pecado, nós automaticamente também nos tornamos escravos daquele que é o promotor do pecado. Porque em 1 João 3,8 diz que aquele que peca é do demônio. Então, quando o homem pecou, ele entregou a sua autoridade ao diabo. Quando pecamos, nós entregamos a autoridade a Satanás. Nós podemos aqui pegar como exemplo e ilustração a história do povo de Israel. Ao o povo de Israel pecar, Deus permitiu que inimigos passassem a o dominar. Mas então, qual é a grande solução? A solução é nós nos colocarmos debaixo do domínio daquele que é o Senhor dos Senhores. Quando nós rompemos com o pecado e voltamos para o Senhor dos Senhores passa a reinar e a dominar a nossa vida. Uma outra ilustração que nós podemos usar aqui é de um copo descartável. Se você pega um copo descartável vazio e coloca sobre uma superfície e sopra sobre aquele copo será levado pelo sopro. Mas se você coloca aquele mesmo copo cheio d'água sobre aquela superfície e você sopra, aquele copo nem mesmo vai se mexer. Por quê? Ele está cheio d'água. O que eu quero fazer aqui é uma aplicação que quando nós estamos vazios de Deus, qualquer vento externo, qualquer coisa externa passa a nos dominar, passa a nos levar para qualquer lugar. Mas quando nós nos enchemos de Deus, do Espírito Santo, deixamos que Ele reine em nossa vida e nos tome por completo, não há nada que reine, porque Ele passa a nos dominar. E automaticamente, quando nós deixamos ser dominados por Deus, a nossa autoridade espiritual, o nosso domínio que é dom de Deus, é devolvido. Mas nós precisamos compreender e praticar a responsabilidade que agora temos de exercer domínio sobre aquilo que antes nos dominava e continua a nos querer dominar. Nós precisamos exercer autoridade sobre o demônio, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o pecado. Mas o maior domínio que nós podemos exercer não é sobre aquilo que está fora de nós, e sim sobre nós mesmos e sobre o pecado que nos persegue a todo instante. E Deus nos deu essa graça. Deus deu a graça de o domínio sobre aquilo que quer nos dominar seja possível. Porque em Gálatas 5:23 está escrito que um dos frutos do Espírito Santo é a temperança, é o autodomínio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos, através deste fruto, exercer domínio sobre aquilo que quer nos dominar. É muito lindo ver o homem liderar, o homem governar, o homem domar animais selvagens. Porém, muito mais lindo é ver o homem domando a si mesmo, é ver o homem trazendo pela rédea a sua própria carne, é ver o homem dizendo não ao pecado. Em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27, o apóstolo Paulo declarou: eu castigo o meu corpo e faço dele o meu escravo. Eu domino o meu corpo. Olha só,
Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Por quê? Porque em Romanos 8:8 ele disse assim, os que se entregam à carne, os que deixam ser controlados pela carne, estes não podem agradar ao Senhor. Em todo o nosso ser há uma força que vai ao contrário dos princípios de Deus. Então nós precisamos, através da graça de Deus, exercer domínio em todo o nosso ser, como por exemplo sobre a língua. Em Provérbios capítulo 10, no verso 19, está escrito assim, quem modera os lábios é um homem prudente. Nós precisamos dominar a língua, nós precisamos dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu vou ler aqui alguns textos que continuam a falar sobre esse domínio próprio, como em Provérbios 16:32, onde encontramos a palavra declarar assim, mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Este é o verdadeiro heroísmo. Lá em Provérbios 25:28 está escrito assim, como uma cidade desmantelada sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si mesmo, que não coordena o seu próprio ser. E para encerrar, eu digo que por mais que a nossa carne tende a todo momento nos puxar a fazer o que não é da vontade de Deus, por mais que a todo instante o pecado está batendo à nossa porta, em Deus nós temos a graça de podermos dominar a carne, de dominar o pecado. Lá em Gênesis capítulo 4, no verso 7, está escrito assim, que Deus disse a Caim, se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Deus está dizendo, é possível se você quiser. Lá em Romanos capítulo 6, no verso 14, está escrito assim, o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis sob a lei, e sim sob a graça. E para encerrar mesmo, eu termino citando mais uma declaração do apóstolo Paulo que está em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12, onde ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Mas nós sim seremos dominados pelo Senhor, o nosso Deus. Deus que nos arrancou do domínio das trevas, como diz Colossenses 1,13, e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.